E a dúvida que mandaram aqui é nesse breve momento entre sentar na cadeira e estar cara a cara ali com o seu examinador, como controlar esse momento, esse pico, acho que é o maior pico de ansiedade no nosso, né, nessa etapa, como controlar especificamente este momento, tá? Legal. Cara, uma notícia não muito legal. Eu sou contra controle. Eu diria assim que é difícil controlar o incontrolável. Veja só, existe um processo que se chama processo irônico. Depois vocês dão um Google para vocês verem. Processo irônico. O que é o processo irônico? O processo irônico é assim: não pensem num Fusca azul. Aí o que nossa cabeça faz? Pensa no Fusca azul. Não vou ficar nervoso. O que minha cabeça vai fazer? Vai me deixar nervoso. Então, esse processo irônico é importante a gente saber dele, por quê? Porque se a gente falar, se a gente for, não vou ficar nervoso, o que vai acontecer? A gente vai ficar nervoso. Podem ficar nervoso, é natural ficar nervoso, não tem problema ficar nervoso, não tem problema ficar ansioso. O que vocês têm que aprender é administrar esse sentimento. Tá? Então, eu acho que eu colocaria assim, o primeiro ponto, a construção associativa que você fez com esse momento. Né? Então, para mim, esse momento ele está sendo tão determinante, tão crucial na minha vida, que eu já levanto, quando falo o meu nome, eu já levanto com o meu cérebro se vendo em risco. Né? Pô, agora fudeu. Né? Então, eu preciso desconstruir isso. Primeiro, cara, não vai definir sua vida. Tá? Eu sei que é importante, pode estar sendo uma besteira que eu estou falando aqui, vocês vão me odiar, falar assim, como assim? Eu estou estudando, isso vai determinar a minha vida, sim. Eu entendo vocês, mas, gente, se não der certo, vocês vão arrumar outra coisa para fazer, tá? Isso é óbvio. Vocês vão tentar de novo, vocês vão obter sucesso em outras áreas. Então, a primeira questão é, isso não vai definir a minha vida. Tá? Isso pode sim ter um peso e uma importância. Por quê? Porque é a carreira que eu quero seguir, porque eu me dediquei, porque eu cheguei até aqui. Então, racional. A gente sempre vai ter que trabalhar com o racional. Qual é a importância desse momento? A importância desse momento é para que eu continue no processo ali de aprovação para a Polícia Civil. Ponto. Não vai definir quem eu sou, não vai definir minhas capacidades, não vai definir minhas potencialidades. A gente precisa entender, sim, que às vezes a gente vai estar num nível de nervosismo que de fato vai atrapalhar. Né? E a gente também, eu não sei se é uma prática, mas eu sempre oriento que a gente fale. Vou sentar numa banca, falei hoje cedo com o Fernando, inclusive, sobre isso. Vou sentar lá, falo, olha, estou um pouco nervoso, né? É uma situação que a gente cria muita expectativa, mas eu espero tentar responder tudo conforme for solicitado por vocês. Eu já lancei isso, cara. Naturalmente já vem um princípio empático ali. A galera já vai saber na hora de te avaliar que houve uma inferência do seu nervosismo. Isso até em entrevista de emprego eu falo pro pessoal. Vai sentar na entrevista de emprego, fala, compartilhe, porque isso já vai te deixar mais seguro, já vai te deixar menos ansioso. Só de você falar, não à toa a psicologia ela acaba orientando e auxiliando os pacientes a partir da fala. Né? A fala é um mecanismo de revelação do sujeito. Eu revelei ali a minha ansiedade, o meu nervosismo, eu já revelei para a banca que eu tô sujeito a inferências desses estados emocionais. E aí, claro, eles vão ter um cuidado com vocês. Não sei se no de vocês podem tecer algum tipo de comentário assim. Se puder, falem, gente. Senta lá e fala, olha, eu tô um pouco nervoso, posso só tomar uma água antes da gente começar? Dar uma diminuída na minha ansiedade? Legal, o pessoal normalmente já vai ter um que vai falar, não, mas calma, fique tranquilo, relaxa, não precisa ficar nervoso. Eles já vão começar ali por um movimento empático, tentar tranquilizar você. Cara, você já muda a relação que você estabeleceu com a banca, tá? Por quê? Porque você já começou desencadeando uma sensação empática neles, porque todos passaram pela mesma experiência que vocês. E aí eles vão começar a trazer ali para vocês, muitas vezes, uma palavra de conforto, de afirmação, de segurança. Pode ser que não falem nada? Pode ser que não falem nada, mas eu garanto para vocês que só de vocês sentarem ali e falar, olha, eu estou um pouco nervoso, posso só tomar uma água para ver se diminui um pouco minha ansiedade? Eu garanto para vocês que isso por si só já vai avaliar. Outras questões é aquela análise funcional, tá? Então, o porquê que esse momento está me deixando tão ansioso? Quais as associações que eu construí? Bota um papel. Gente, psicólogo, se você for só para ouvir, não dá certo. Você tem que ir para praticar. Pega um papel, fraciona ele no meio, tudo que me deixa nervoso. Começa a colocar lá. Depois você vai lá, dividiu a folha no meio, na frente você escreve. Por que eu fico nervoso com isso?
Por que isso me deixa nervoso? E tente responder cada uma dessas perguntas, tá? Que você levantou para você mesmo. Para você entender como essa associação foi construída a ponto de desencadear tantas respostas assim, tá bom? Então, essa é a primeira orientação que eu daria. A segunda orientação que eu daria, exercício de respiração. Antes de chamar seu nome, a ordem alfabética ou não? É sorteio. Sorteio? Antes de chamar o seu nome, comece com o exercício de respiração diafragmática. Tá? Lembra lá que eu falei que é cardiorrespiratório? Né? Então eu começo controlando, aliás, administrando os sintomas. Né? Então eu começo com um exercício de respiração diafragmática. Tem respiração 7x7, 7 segundos puxando o ar, 7 segundos o ar preso no pulmão, 7 segundos soltando o ar, 7 segundos pulmão vazio. 7 segundos puxando o ar, 7 segundos com o ar preso no pulmão, 7 segundos soltando o ar, 7 segundos com o pulmão vazio. Repita aí umas 10 vezes, você já vai ter uma sensação de leveza. Se você fizer isso na sua casa, hoje você já vai ter uma sensação de leveza. Por quê? Porque a gente está começando a oxigenar melhor o nosso organismo. A gente nunca precisou aprender a respirar, por isso que a gente sofre muito com ansiedade, sabia? Por isso que a gente respira muito mal. Se você pegar, tem um documentário, acho que na Netflix, se não me engano, que fala sobre a respiração no tratamento de ansiedade. Somente ensinando respiração diafragmática ou exercícios de respiração. Tem outro que você pode fazer, se você puder ter um bloco de caneta e papel, você pode pegar um papel, esse eu costumo orientar muito criança, tá? Em situações de pânico. Né? Desenha uma casinha, faz um caminho, 3 a 4 curvas. Gente, minhas habilidades artísticas são péssimas. Não sei se dá para vocês verem aí. Mas assim, fiz a casinha, faço um caminho com 3 ou 4 curvas. E chego num ponto final. E aí eu vou fazendo exercício de respiração. Seguindo cada curva até chegar no ponto. Mantenho presa a minha respiração, solto até voltar para a casinha. E vou fazendo esses exercícios. Exercício de respiração diafragmática é o melhor que você vai poder ter. E a autoafirmação. O restante é antecedendo esse processo. Tá? Antecedendo essa chegada. Antecedendo a sua levantar e ir até a banca. Né? Tudo que você vai fazer antes. Né? Desconstruir essa associação de que isso vai determinar a sua vida, desconstruir a associação de que você não aprendeu ou não estudou o suficiente, desconstruindo a associação de que os caras estão lá para ferrar com quem não estudou, desconstruindo a associação de que você talvez não tenha aprendido o suficiente ou não tenha domínio. Tá? Desconstruindo essas associações para você chegar lá e naturalizar esse padrão. E, claro, os exercícios que vocês fazem aí de simulação. Inclusive, sugiro ao Fernando, na hora de fazer os exercícios de simulação, faça sorteio também, para chamar o nome da galera. Por quê? Para naturalizar esse padrão de comportamento. Outra coisa, ó, pra você ver que doideira, né? Mas aí, claro, a gente teria que estar num processo terapêutico, tá, gente? Não quero vender meu trabalho, tá? É só para vocês entenderem. Quando chamam a gente pelo nosso nome, de maneira formal, que tipo de associação que a gente constrói ao longo da nossa vida? Treta. Minha mulher falou meu nome? Fiz. O que eu fiz? Minha mãe gritou meu... Caio, eita caramba, o que será que é? Porque normalmente a gente, então, dia a dia, a gente está descontraído, a gente vai lá, chama pelo nome, ou chama por um apelido, ou chama por um... chamou pelo nome de maneira formal, a gente já associa a alguma coisa ruim. Tá? Então, essa construção, gente, ela não foi feita agora por vocês. Tá? É lá atrás. Lembra lá atrás, quando a mãe de vocês falava assim, essa roupa não tá legal para ir no médico. Troca de roupa. Aí você tinha que pôr uma roupa melhor. E nunca estava bom. E ela colocava fazer você sair extremamente arrumado. O que ela estava ensinando? Sem saber, tá, gente? Não vamos culpar as mães e os pais, não. Sem saber, elas estavam ensinando você. Valorize a opinião do outro. Mais do que a sua. Porque você escolheu sua roupinha, mas nunca vai estar boa. Porque o outro não está suficiente. A gente vai no médico, então tem que estar com a melhor roupa. Aí quando vocês iam ficar em casa brincando, o que a mãe falava? Tira essa roupa, que essa roupa é boa demais para ficar em casa. Então a gente vai, desde muito cedo, a gente vai aprendendo a dar muito valor para a opinião dos outros. A gente vai aprendendo a dar muito valor para os ambientes que a gente frequenta. Mas é um valor tão exagerado que ele acaba desencadeando essas respostas ansiogênicas. Então, primeiro, análise funcional do comportamento.
Se eu estou ficando ansioso, tem algo que antecede essa ansiedade. Eu preciso identificar, porque só quando eu identifico o que antecede essa ansiedade é que eu consigo desconstruir essa associação e naturalizar esse padrão de comportamento. Dou um exemplo para finalizar essa resposta. Paciente com agrofobia não, com aracnofobia, vamos lá. O paciente chegou lá no consultório e tem medo de aranha. O que eu vou fazer com esse paciente? Dessensibilização sistematizada, que a gente chama. Que é o quê? Expor ele àquilo que ele tem medo, de forma controlada e gradativa até que se naturalize. Vou pegar uma aranha e vou mostrar para ele? Não. Eu vou pegar a aranha da galinha pintadinha que a minha sobrinha de 6 anos assiste. Eu vou pegar a foto da dona aranha e vou falar, olha, você já viu uma aranha em desenho? E vou mostrar uma aranha em desenho. E vou pedir para a pessoa olhar, passar a mão sobre o desenho, ver os detalhes que aquela aranha tem, a perninha, o olhinho, a boquinha. Ele já vai estar tendo acesso a elementos reais, mas ali, óbvio, feito de uma maneira lúdica. Depois o que eu vou fazer? Vou pegar outra foto do Homem-Aranha. Depois eu vou pegar uma aranha de brinquedo e eu vou pintar ela de azul e amarelo, ou de, sei lá, rosa com bolinhas verdes. Depois eu vou mostrar uma foto de aranha no meu celular. E aí, gradativamente, eu vou expondo esse paciente a experiências que ele vai ter contato com aquele estímulo que desencadeia a ansiedade dele, a ponto dele naturalizar estar diante daquele estímulo. A ponto dele olhar e falar, tá, eu já vi tanta aranha que agora eu consigo ficar na frente de uma aranha. Ainda não consigo matar, mas eu já não saio correndo desesperado. Né? Ou elevador, dessensibilização sistemática, barata, dessensibilização sistemática, traumas, né? Eventos traumáticos, acidente de carro, pessoa que não consegue entrar num carro de novo, dessensibilização sistemática. Não vou pôr essa pessoa no carro e vou fazer Curitiba-São Paulo. Mas eu posso pôr ela no carro para ir até o supermercado, que é 5 minutos da minha casa. Eu posso pôr ela no carro para andar no condomínio, e aí eu vou trabalhando de sensibilização sistemática. Pessoal que trabalha como escola de condutor, pessoal que tira CNH, fica muito com medo de dirigir, aí vai lá e contrata um professor para dar aulas extras. O que é isso? Dessensibilização sistemática. O sujeito já sabe dirigir. Ele só precisa ter ali no carro uma carga horária suficiente para ele naturalizar a direção. Ou hoje alguém pensa em como trocar a marcha do carro. Hoje alguém pensa qual é o ponto sensível de embreagem. A gente faz no automático, porque naturalizamos esse padrão. Tá? Então, a gente vai ter que naturalizar. Como que eu vou fazer na hora? O que eu posso fazer na hora é exercício de respiração, o que eu posso fazer na hora é palavras de autoafirmação, é reconhecer na minha história, reconhecer as minhas capacidades, os esforços que eu fiz para que eu vá bem. Tá? E o que antecede, que é desconstruir essas associações. Né? Desconstruir essas associações, naturalizei ali nos simulados que o Fernando faz. Chegou na hora, fiz alguns exercícios de respiração diafragmática, eu vou controlar os meus estados de ansiedade, eu vou administrá-los. E aí na hora, se você puder, procure uma leitura simples que você possa estar fazendo ali na hora, né, um resumo, ou até mesmo um mapinha mental que você queira ver, algo que vá trabalhar com o seu pensamento, porque se você tiver com a atenção concentrada, você não vai ceder espaço para o pensamento intrusivo. Pacientes depressivos mesmo, a gente trabalha com pintura, arte terapia. Você acha que a galera fica pintando pano de prato à toa? É nada. É porque ali tem uma função. Qual é a função? Permitir que aquele paciente fique durante aquela atividade de 2 horas, 1h30, sem ter pensamentos intrusivos. Porque para mudar a arquitetura do cérebro dele, ele vai ficar 1h30 ali pintando, aí ele vai errar, ele vai corrigir o erro, aí vai sair meio ruim, depois ele vai melhorar e vai parecer que ficou bom. Eu estou mudando toda a arquitetura do cérebro desse paciente. 1h30 por dia eu estou diminuindo os pensamentos intrusivos. Depois eu junto com a pintura eu coloco lá musicoterapia. Depois eu coloco lá terapia de grupo. Estou eliminando os espaços de intrusão, né, para que esse paciente ele aumente a frequência de pensamentos positivos e diminua, né, coloque em extinção os pensamentos negativos. Então, alguns caminhos que a gente pode percorrer são esses. Perfeito, Caio. Muito, muito bom sua resposta. É legal isso que serve até para, né, pra gente que já passou por essas etapas aqui, eu tô aprendendo bastante. Inclusive, eu queria fazer um comentário.
não que fosse possível complementar sua resposta, né? Mas essa questão de conviver com o medo é muito real, né? Principalmente nessas etapas mais desafiadoras. Eu falo isso porque, para quem não sabe, eu sou paraquedista, né? Eu salto de paraquedas. Então, você tá lá fazendo curso, você abre a porta do avião, cara, dá um frio na barriga, você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? E você vai saltando, você vai convivendo com aquilo, vai saltando, vai saltando. E, e eu com esse medo ainda, perguntei lá pro cara, meu, quando que esse medo passa, né? Quando que eu paro de ter medo de saltar do avião, né? Ele falou, cara, nunca, nunca. Nunca. Pessoa com 10 mil saltos de paraquedas, fala, eu tenho medo até hoje. O dia que eu parar de ter medo disso aqui, eu paro de saltar de paraquedas porque alguma coisa está errada. Eu vou morrer. O dia que eu parar de ter medo. Então, o desafio agora é a prova oral. O nosso medo, né, o medo de vocês, neste momento é esse. Mas tem alguns medos que a gente tem que conviver com eles e é isso. Tem que aceitar que ele está lá e conviver E, com ele, cara, né? o medo é bom. O medo é o que garantiu a preservação da nossa espécie até os dias de hoje. Imagina se nós não tivéssemos medo, como que a gente ia caçar um dinossauro? A Pois gente ia é. tomar a paulada. Como que a gente ia viver sei lá, com tantos predadores que a gente tinha, desde do Homo sapiens até os dias de hoje? E o medo, ele vai ser um amigo de vocês na profissão de vocês. Imagina um policial sem medo, entrando nos lugares sem medo, né, fazendo lá, cumprindo lá as apreensões que devem cumprir, sem medo. Não, o medo ele tem que ser um aliado de vocês. O que vocês precisam aprender é entender que o medo ele não é ruim como nos foi ensinado. Né? Então, novamente, olha como a gente enraiza alguns processos. Quem diz que medo é ruim? Vai andar de moto sem medo. Pula de paraquedas sem medo. Não, o medo ele é extremamente importante. Inclusive no filme, Divertidamente, a gente vê situações em que a menina, o medo preserva ela. Né, assim no desenho. Você vê quando ela vai ter uma cena que ela vai passar por um fio, ela tá correndo na casa, aí atrás do sofá e tem um fio, aí ela para assim, ela não sabe se ela passa ou não, com medo de... O medo vai preservar a nossa espécie. O que a gente precisa é administrar, porque existe uma diferença do medo e da fobia. Então o medo é aquilo que eu sinto naturalmente, mas que não impede a ação. A fobia é quando me impede de ter uma ação. E aí a fobia, ela já é uma disfunção, ela já acarreta em prejuízo para o funcionamento daquele indivíduo, e a fobia ele precisa de fato trabalhar ela dentro de um contexto terapêutico, psicológico, algo nesse sentido. O medo, não, o medo a gente vai administrar ele. Né? Eu ando de skate, eu não sou paraquedista, mas morro de vontade, por medo não faço, Fernando. Mas é o Vai com medo que medo me mesmo. preserva. Agora eu ando de skate. E assim, eu tenho medo até hoje de andar de skate, ainda mais agora que eu sou mais velho, que se cair já machuca, já Quebrou demora tudo. mais tempo. Só que minha vida inteira, 15 anos andando, conheci o Chorão do Charlie Brown, viajei um monte de cidade, corri campeonato. E até hoje eu ando, com medo, com medo. Né? Se eu não tivesse medo, eu estaria como um jovem de 16 anos ainda, tentando fazer coisas novas e me expondo ao risco. Não, hoje eu entendi que o skate na minha vida é um lazer, é uma diversão, é um esporte. Então eu pratico ele com segurança. Né? E para que eu tenha segurança, eu preciso ter medo. Sem medo, a gente ia tentar voar, atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Sem medo, a gente, né, vocês não usariam colete à prova de bala, né? Sem medo, não sei. Então, o medo ele é extremamente importante. O que a gente precisa é aprender a lidar com medo, né? Então, as situações de adrenalina nos ensinam isso. Né? Então, o Fernando, quando ele pula do paraquedas, o que ele faz? Ele tá lá com medo, eu tenho certeza que ele tem medo. Ele não precisava nem falar isso, porque o meu professor também saltava. É medo mesmo. Né? Como diz o Whindersson Nunes, né? Como não ter medo de um negócio que você põe nas costas, pula de um avião e vê se vai dar certo no meio do caminho. Sim, E exatamente se isso. né? Tem que ter medo, e o medo ele faz com que você dobre o seu paraquedas da maneira adequada, com que você olhe cada item de segurança, né, para que em caso de uma situação de emergência você possa lidar. Só que para você lidar com essa situação de emergência, o seu medo não tem que ser fóbico. Né? Aí vem a segurança. O quanto eu conheço disso para eu lidar com essa situação. Essa semana repercutiu bastante um vídeo do Pablo Marçal falando do helicóptero. O pessoal fez uns memes que ele estava no helicóptero, que ele falou para o piloto ter segurança. Eu não duvido dele.
ó, hoje em dia tudo se vende, tá, gente? Mas assim, eu não duvido dele. Por quê? Porque às vezes ele está mais bem preparado para lidar com uma situação ansiogênica e que envolve um contexto de adrenalina. Meu amigo, quem já tomou adrenalina em um hospital, sabe? Ou quem passou por um acidente de carro, quem passou por uma situação de risco, sabe o que é adrenalina. Cara, a gente fica às vezes imóvel, fica sem reação. Sim. Então, assim, eu hoje mesmo estava falando com o Fernando que eu sou CAC, eu não uso, não ando com a minha arma para lugar nenhum. Eu tenho todas as documentações, por quê? Por medo. Inclusive medo de ser confundido com um policial, né? De verem que tenho uma arma e, cara, eu vou ser pego de surpresa. Eu não sei lidar com situações como essa. Então, o que que vai acontecer? Eu vou travar. Então, isso é fóbico. O medo é o quê? É eu garantir que isso não aconteça. Por medo, o que eu faço? Eu não coloco no meu carro. Quando eu vou para o clube, eu me organizo para ir de uma forma segura, tá? Justamente para não correr riscos. Porque na situação de risco eu não vou saber lidar com ela. Até brinquei com o Fernando, aí na minha casa eu sei, eu conheço cada metro quadrado, eu sei onde cada interruptor de luz, né? Eu tenho um treinamento. Mas fora, num contexto de rua, não, pelo amor de Deus, deixa lá em casa, lá bem seguro. Até brinquei com o Fernando, falei, da próxima eu compro uma moto, né? Vou me divertir mais, vou poder sair mais pra rua, né? Uma moto de motocross, né? Fazer trilha, me divertir. Né? Então é importante ter medo. Só que a gente tem que fazer amizade. Olho feio. Não. Dizia um terapeuta amigo meu, né? Em referência ao aspecto ruim, né? Então ele falava assim, cara, o diabo nunca vai vir com chifre, o diabo vai vir loira, com vestido vermelho e tomando uma taça de Dre Martini. Por quê? Porque ele vai te seduzir. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu não quero ter medo. É uma baita sedução que você está tendo. Tem que ter medo sim. Só que eu preciso administrar o medo. O medo nada mais, nada menos é do que um sinal que o meu cérebro está emitindo de que naquele momento ele está se sentindo em risco. Se você encontra o que está provocando esse risco e trabalha isso na sua organização mental, acabou, você administrou o seu medo. Então, dou um exemplo. O pessoal aí, sei lá, tem medo de aranha. Vai um dia lá no zoológico de Sorocaba, para na frente do aquário da aranha, mesmo com medo, e fique lá. Fique lá olhando para a aranha. Fique lá 5 minutos, até o seu coração se assegurar no ritmo adequado, até a sua respiração estiver adequada, até você deixar de ter o medo, você se naturalizar com aquela experiência. Óbvio que se a aranha estiver fora do aquário, já é outra experiência. Mas ali você vai naturalizar até você entender que, naturalizei isso. Pacientes, eu tenho paciente meu que tem esquizofrenia. E assim, gente, esquizofrenia é um transtorno fodástico, cara. Pô, o cara tem medo de ir no banco e a mulher que ele imagina que ele tem tá traindo ele surtar lá e ele nem tem essa mulher. Ou ele tem medo de estar no supermercado e a filha que não existe pedir um abraço e de repente ele tá abraçado lá no meio do corredor com nada e as pessoas, sei lá, acharem ruim, ridicularizarem ele. Então ele vive, ele convive com isso. E como que a gente faz? Naturalização, né? Vamos no mercado, vamos lá. Vai lá no mercado, pergunta qual é o fluxo de gente nesse mercado nas manhãs de terça-feira e nas manhãs de sexta-feira. Achamos um dia que tem menos pessoas no mercado. Tu vai lá pro mercado, tu vai para lá, a mãe vai junto, a irmã vai junto, caso precise de compensação ou qualquer coisa do tipo. Como que você vai se segurar, Caio? Com fone de ouvido. Aí bota o fone de ouvido, ele bota o óculos, bota o boné, vai lá com a listinha dele, faz a compra que precisa, encontra a família e sai. Sai, às vezes, né? Agora ele vai no mercado sozinho. Ele naturalizou. Agora, a última vez ele estava fazendo academia, estava indo para uma Smart Fit, academia lotada. Porque naturalizou, tá? E é um paciente com transtorno, né? E conseguiu naturalizar. Então, naturalizar essa experiência de ser chamado e de ir até lá. Como? Participando de simulados, entendendo que isso, né, reorganizando as experiências e as associações que você construiu, vai te dar aí uma maior segurança.